Super Mario é uma franquia que dispensa apresentações, e como ela é popular demais, é óbvio que teria muitos fangames por aí. Mas e se eu te disser que a primeira fangame no Mario é na realidade um acidente? Pois é, esse é o caso da fangame chamada Mario, pra surpresa de 0 pessoas, que foi lançada para o MS-DOS no ano de 1994, e que poderia ter dado um ruim pro criador, porque tentaram cutucar a Nintendo com vara curta. E por falar no desenvolvedor, ele é um cara que já apareceu aqui outras vezes no canal, que no caso é o Mike Wirrigan. E o Mike criou esse projeto do Mario para estudar programação VGA, que falando de uma forma muito simples, seria a parte gráfica do jogo, como personagem, inimigo, cenário, essas coisas. E o foco desse projeto não era nem desenvolver um jogo do Mario, e sim também estudar parallax, que é aquela sensação do cenário se mexendo junto com o personagem, saca? E assim que Mike publicou seu projeto lá em 1994, ele foi um senhor sucesso, pois esse projeto era muito bem feito até pra época, pois tinha empresas focadas em jogos para MS-DOS que não conseguiam desenvolver jogos tão interessantes assim. Tanto que teve gente que tentou tirar proveito desse projeto e acabou vendendo ele por $15. E isso poderia ter dado muito ruim, porque o personagem Mario não é do Mike, e ele poderia facilmente ser processado. E pra felicidade de todo mundo, ele não foi, por incrível que pareça. E como esse projeto ele foi feito só para estudos, ele obviamente não era o jogo completo, tanto que na primeira versão você sequer conseguia fechar o jogo. Você chegava na última fase e ficava por isso mesmo, fechava e abria o jogo de novo, caso quisesse jogar novamente. Mas o Mike acabou resolvendo esse problema, lançando um update para esse jogo, chamado de Mario e Luigi, onde nós podemos jogar com 2 pessoas, uma pessoa controla o Mario e a outra o Luigi, e agora esse jogo tem um final, mas não é nada muito elaborado, nem nada do tipo, é só pra você não ficar empacado mesmo. E hoje em dia esse jogo tem o seu código aberto, tá no GitHub do próprio Mike. Mas aí, eu quero saber como é que é a experiência desse jogo, então vamos dar uma olhada nele? E estamos agora na nossa máquina de testes e para testar o Mario e Luigi, e aqui também vou comentar aqui algumas coisas, então fique tranquilo, não vai ter corte de linha de raciocínio. E aqui eu estou utilizando a versão de MS-DOS, e sim, ela é meio travadinha assim mesmo, mas pelo menos dá pra jogar, dá pra se divertir. E é claro também, devemos abaixar as nossas expectativas. Mas uma coisa que eu tenho que falar bem aqui desse jogo, seria em questão a sua pixel art, que no meu ponto de vista eu achei muito bonitinho. E é uma coisa que o Mike consegue fazer muito bem em todos os seus projetos. E se você tem mais tempo de canal, muito provavelmente você deve se lembrar desse jogo, eu já comentei sobre ele antes, mas sendo bem honesto, esse vídeo tava precisando de um remake já faz bastante tempo. E cá estamos, fizemos um remake e aí eu acabei morrendo por besteira. Mas falando agora sobre o jogo em si mesmo, a gameplay dele é ok, só os controles que é um pouco estranho, você pula apertando Alt no seu teclado, a bolinha de fogo é pelo espaço e o Ctrl você corre. Então é um pouco esquisito, às vezes você vai acabar ativando as teclas de aderência sem querer, então já se acostume aí quanto a isso. Mas dá pra jogar, não é o fim do mundo não, já jogamos coisas muito piores e que controles cada vez mais esquisitos. E caso você duvide do que eu tô falando, tem o Mega Man de MS-DOS, que esse sim tem controle bizarro. Uma coisa que é ruim nesse jogo, e que é um ponto que eu também falo em outros jogos, seria a questão da música, que não tem, infelizmente não tem, mas aí também a gente sabe o contexto. Não é que nem o Akira, que tentou surfar no hype do anime, não. Aqui foi só um projeto de um cara que tava querendo aprender programação, então assim, ele não tinha grandes pretensões, e o negócio simplesmente acabou fazendo sucesso, tanto que nem o próprio desenvolvedor contava com isso. E esse jogo aqui, ele aparecia em vários programas, principalmente em scripts Mirk. O Avalanche Script, por exemplo, é um que tinha esse jogo. E agora de cabeça eu não tô me lembrando de algum outro script de Mirk que tinha esse jogo. E como é de se esperar também, esse jogo aqui do Mario, ele é bem curtinho, ele tem poucas fases. Eu sei que tem uma versão modificada, onde tem mais fases, tem muito mais coisa pra fazer, mas o projeto original ele tem poucas fases mesmo. Era muito mais para ser aquele passatempo do que necessariamente uma fangame complexa, como tem nos dias atuais. E se você acabar vendo com um olhar muito crítico aqui pra esse jogo, obviamente você vai acabar encontrando muitos defeitinhos, mas olha, pra mim eu acho que aí a gente vai estar sendo exigente demais com um projeto que não tinha tanta pretensão. Obviamente tinha atualização pra só deixar o jogo mesmo, mas o Mike ele tava envolvido em outros projetos, tipo Charlie the Duck, Super Angelo, que inclusive é bem parecido com o Mario, né, até mesmo pelo próprio nome, Super Mario, Super Angelo. E aqui também fui testar o Luigi pra ver se tinha alguma diferença. Obviamente ele não tinha nenhuma diferença pro Mario, era só um Mario verde, ele não tinha pulo mais alto, não tinha habilidades próprias, nada. Era só um Mario com uma outra skin. O que é ok também, né? O Luigi também era representado nessa época desse jeito. E aos poucos ele foi ganhando a sua própria personalidade. Mas pra quem tinha interesse e também curiosidade pra ver como é que o Luigi era nesse jogo, tá aí. Esse é o Luigi. E pra você jogar com ele, basta você selecionar 2 jogadores e perder as vidas com o Mario. É isso. Perdeu uma vida com o Mario, vai com o Luigi. Porque era assim que se jogava Mario com 2 pessoas antigamente. Mas bom, eu acho que eu não tenho mais muito o que acrescentar. Realmente tem pouquíssima coisa sobre esse jogo, ou melhor, sobre essa fangame. Vale muito mais pelo relato
fato histórico e assim, no meu ponto de vista, não vai jogando esperando muita coisa, esperando uma baita de uma fangame como uma fangame moderna. Não, ele também tem a questão da sua época, afinal de contas é uma fangame de 94, ou seja, mais de 30 anos. Então não devemos esperar grandes coisas assim. Isso não significa que é um jogo ruim, que é uma coisa ruim de se jogar, não, longe disso. É um jogo maneirinho, é um jogo do Mario, então não é muito difícil você acertar alguma coisa aqui. Então o Mike acabou fazendo um excelente projeto. Lembrando, novamente, que foi um projeto para estudos. Ou seja, tá muito bom o que ele fez. Mas também, eu gostaria de saber a sua opinião. Deixa ela aqui nos comentários que vai ser de grandíssima ajuda. E caso você possa, escaneie o QR Code vermelho que está no canto superior esquerdo da sua tela. E qualquer gorjeta vai ser de grandíssima ajuda. E também dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que tem um link do meu servidor do Discord. E entrando lá, você pode falar comigo. No mais, eu espero que você fique bem, se cuide e nos vemos na próxima!